Buenos dias. Bom dia, bom dia. Buenos dias, Chibata. Tá tomando cafezinho aí também, é? Eu achei que ia estar mais calorzinho aqui fora, hein, Chibata? Vamos chegando aí, bom dia. Bom domingo. Hoje tá o solzinho, então. Pena que aqui em casa não bate um solzinho, mas tá ótimo. Hoje a gente começa a música de Milagres, do Gabriel Guedes. Bom dia, doutora. Ele tá vivo. Fala, Flavinha, bom dia. Flávia Peixoto, doutora, vão chegando aí todo mundo. É uma alegria estar aqui. Esteja frio, esteja calor. O que importa é a gente entrar na presença. O externo é o externo. Bom dia, Cis. Bora lá, Estados Unidos, Brasil e USA. Vão dando um coraçãozinho aí pra nós aí, por favor. Na verdade não é pra mim, é pra Deus, porque quanto mais a gente dá coraçãozinho aí, mais o sistema do Instagram entrega a mensagem, entrega a live para pessoas que talvez vão chegar aqui por um coraçãozinho. Fala, Ale, bom dia. Ale Kikami. Qual que é seu nome, Ale? Alessandra. Buenos dias, Erilândia. Bora Eri. Maria. Vocês estão embaixo da coberta? Onde vocês estão? Em casa. Tá com frio aí? Vão chegando. Por conta do curso de autoestima, ela não tá aqui. Fala, Léo, bom dia. Hoje ela não vai participar, amanhã ela tá de volta. Fala, Robertinha. Sim, embaixo da coberta, é isso aí. Aqui no Ceará é quente. Você mora no Ceará? Que da hora, meu. Putz, eu amo calor. Nossa, amo demais calor. Ceará é top, né? Vamos chegando aí todo mundo. Andressa. Alessandra, amiga da Débora Campos. Ah, que legal. Tô na cama, show de bola. Que bênção. Andressa, foi muito bom falar com você ontem, viu? Juazeiro do Norte, top. Ontem Deus quebrantou corações, hein? A presença de Deus surpreendeu muitas pessoas e nos surpreende a cada dia. Então vai chegando aí. Pra mim é uma felicidade estar aqui com vocês mais um dia. Aqui no sul. Vixi, quantos graus tá aí, Andressa? Meu amigo Daniel Trento mora numa cidade que tava 1 grau. Vitória do Espírito Santo, aqui tá friozinho. Em Vitória? Eu já morei em Vitória. Morei 1 ano aí. Quase uns 10 meses talvez. 1 ano, vai. Quase 1 ano. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu morei em Vitória do Espírito Santo, Flávio. Eu gostava daí quando era criança, viu? Eu morava em frente à praia, meu. Época boa. Passou. Tudo passa. Apenas uma coisa não passará, a palavra dele. Só tem uma coisa que é eterna. O resto tudo passa. As coisas ruins e boas. Aqui calorzão, a Cíntia tá no calorzão. Maceió, né? Maceió é top. Daniel tá congelando, Bruno. Tá. 1 grau, meu.
1 grau é... não sei quantos graus, sensação de gelo. Deve estar 3 graus. Gente, vamos encaminhando essa... se vocês puderem, né, nesse friozinho. Tem muita gente que está em casa, na cama. Tem gente que pode estar na cama precisando de uma resposta de Deus. Ou tem gente que está na cama que quer curtir a presença de Deus. Manda uns corações. E se puder direcionar no aviãozinho aqui, ó, direcionar para alguns amigos, né? Tem gente que está aqui já há dias, mas que chegou através de um aviãozinho, de um direcionamento de alguém, né? Então isso é muito top. Ô Ale, a Débora te chamou via aviãozinho também? Gente, que mensagem foi a de ontem? Elias e a viúva. Se você não assistiu o devocional de ontem, assista, porque tem uma mensagem de Deus no seu coração. Elias e a viúva. O que eu mais achei louco da mensagem de ontem, assim, que mais queimou no meu coração, não sei pra você, quem tava aí ontem, fala de Bonfá, bora Lumainhuma. Sejam todos bem-vindos aí. Foi quando Deus fala com Elias e fala assim: Elias, sai da onde você tá e vai pra esse lugar aqui, pá, Serepta, nome de uma cidade. Aí Deus fala assim pra Elias: Elias, lá, Elias estava numa situação de caos, viu? Participei do Essência. Boa. Faz tempo que você participou? No início do Essência ou tava lá? Eu já encontrei pessoalmente. Eu já te encontrei. Ah, sim. É que pela foto aqui eu não tô conseguindo reconhecer. Ah, Lê, você. Agora eu sei quem é. Eu sou fraco de nome, hein, meu? Eu sei quem é você. Manda um beijo pro seu filho. Fala pra ele que um dia nós estaremos juntos no Essência do Homem. Ah, Bruno, mas ele não quer ir. Mas nós estamos falando aqui pela fé. Ontem, Deus chamou Elias, vai lá pra esse lugar e lá eu ordenei para uma viúva, para uma mulher, né? Viúva, te dar comida. Só que quando Elias chega lá e ele obedece a palavra de Deus, a mulher não tá sabendo de nada disso. Inclusive a mulher fala: Elias, eu só tenho um pouco de comida, um pouco de azeite, um pouco de farinha, e o que eu vou fazer pra mim e pro meu único filho. Eu não tenho como dar pra você. E vou te falar, depois que eu comer e meu filho comer, nós vamos morrer. Por quê? Porque tá uma tempestade, tem uma pandemia aqui, um coronavírus. Nós estamos numa seca há muito tempo. Não tem mais comida, não tem mais como plantar e não tem mais como colher. Então eu só tenho um pouco e eu não vou te dar, Elias. Imagina Elias escutando isso se ele não tivesse firmado na rocha. Porque Deus chamou Elias para sair de um lugar e ir para um outro lugar. E falou que já tinha ordenado, ele usou no passado. Tipo, eu ordenei. Oh, meu Deus. Olha, ontem, literalmente... Ai, Bruno, mas toda vez você quer dar... Não, mas tem uns dias que a vontade de dar estrela gigante, sabe? Ô Elias, vá até esse lugar e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para vocês. Ou seja, eu ordenei a uma viúva que dê comida para você, Elias. Só que quando Elias obedece e vai, Elias não encontra essa viúva obedecendo, tipo, fazendo o que Deus tinha falado para fazer. E é assim em 2020. Às vezes você já recebeu uma resposta de Deus e você deu um passo. Só que na hora que você deu o passo, você chegou ali, cara, não é nada daqui. Ixi, lascou. Eu acho que não era Deus falando comigo. Só que Elias permaneceu ali e o sobrenatural de Deus aconteceu. E foi um sobrenatural de Deus que mexeu tanto com Elias quanto com a mulher. E com o filho também, né? Elias teve aprendizado ali. Então Deus ele não dá um passo sem mexer em vários outros lugares, sabe? Ele mexe aqui e impacta 10 ali. Então Deus é top, velho.
Vão chegando aí, todo mundo, bom dia. Fala Maria Donegatti. Maria Donegatti. Tamo junto, viu Maria? Érica Butti, bom dia. A sua fé é como de Elias, perseverando todos os dias para o reino do nosso Pai. É isso aí, amém, obrigado. É isso, nós estamos aqui para poder compartilhar e entrar juntos na presença de Deus. E a gente vem aprendendo que a fé, ela não tem tamanho, né? Eu sempre achei que fé tinha tamanho, mas isso era o meu ego dizendo: ah, minha fé tá pequena, minha fé tá grande, a do outro tá grande, né? A do outro também. Não, fé é uma escolha diária de entrar na presença de Deus. Entrar na presença é colar na videira, existe um caminho preparado. Jesus fez o trampo aqui na terra. E aí ele nos ensina a cada dia, não apenas eu acredito em Deus, gratidão Deus, mas eu também penso com fé. Então eu acredito, eu penso com fé, eu falo palavras de fé e eu ajo. Eu vou me movimentar na minha vida pela fé. Foi assim com Elias. Então essas 4 coisas precisa girar. Porque às vezes o que eu percebo muito na minha vida e na vida de várias pessoas agora é de que a gente só acredita. Eu só acredito, mas eu não estou falando ainda a palavra de fé. Eu ainda não estou falando, eu não estou pensando pela fé, eu não estou agindo. E aí o meu pensar, o meu falar e o meu agir não está condizente com aquilo que eu acredito. Não está batendo. E aí eu fico travado, sabe? E esse negócio precisa bater. Cara, muda tanto. Paramos de achar, isso. Chegou o momento dessa geração viver milagres. Nós estamos vivendo milagres. Em 2020 Deus faz milagres. Quando a gente acredita que Deus não faz mais milagres, né? Eu estou limitando, eu estou condicionando Deus, eu estou limitando Deus. Ô Jesus, seja bem-vindo nesse lugar. Pediram para Jesus, né? Jesus, mostra se você realmente é quem você é. Faz um sinal dos céus acontecer. Manda um sinal, uma rajada, um fogo, alguém falando lá no céu. E aí Jesus falou: não vai ter mais sinais dos céus. O grande sinal está na sua frente. O maior sinal. A glória, o reino está na sua frente. Ai, gente, isso é bom demais. Bom dia, Juju. Vamos lá, vamos começar. Nós vamos lá no livro de Êxodo. Nós vamos no livro de Êxodo. E aí, vai. Êxodo capítulo 3, versículo 7. Do 7 a 9. Êxodo capítulo 3, do 7 a 9. Cíntia linda, abençoada. É isso aí, ela é abençoada mesmo. Eu consigo ler agora, hein? A Bruninha tá focada no autoestima. Tá rolando o curso de autoestima para mulheres, que é um resgate aí do amor próprio, da autoconfiança. Tem muitas aí que já fizeram. Então a Bruna só volta amanhã aqui, tá? Mas ela mandou um beijo pra vocês. Êxodo capítulo 3, versículo 7 a 9. Buenos dias, Bruno. Fala, Fabi. E aí, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente tava conversando essa semana com algumas mulheres. Tem tudo a ver com essa mensagem. Mas vamos orar primeiro antes. Se você puder fechar seus olhos aí, ótimo. Essa música chama Não Mais Escravos. Não mais escravos. Escravos do medo. Não mais. Não mais. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença. Eis aqui o Seu Filho e todos os Seus filhos aqui do outro lado. Pessoas que Você chamou, que o Pai chamou. Você, Jesus, nos ensinou isso. Não há quem cole na videira, não há quem chegue até a videira, que não aquele que foi chamado pelo Pai.
E você aí do outro lado, neste domingo que tá frio, em alguns lugares tá quente, esse é o externo. No interno é assim, o Espírito de Deus te trouxe até aqui para falar com você. E ele já começa falando no seu coração que você não é mais escrava de medo, você não é mais escravo de medo. Nós estamos aqui para aprender mais uma vez a não ser mais escravo em 2020. Escravo de pessoas, de sentimentos como medo, de emoções, escravo da tristeza, da depressão. Pai, em nome de Jesus, me usa aqui como seu filho, seu canal aqui, Pai. Que a minha boca seja uma boca do Senhor. Cada palavra que sair da minha boca que seja sua, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, você fica à vontade. Você pode mudar tudo. Pode mudar tudo que você me disse hoje de manhã no devocional e trazer outra coisa para eles. E para mim também. Nós queremos algo novo hoje. Você precisa pedir aí do outro lado. Eu quero algo novo hoje. Você precisa pedir. Porque Jesus, ele está na sua frente falando assim: ei, você acredita que eu posso te dar uma resposta? Você acredita que eu posso tirar você deste lugar e te colocar num lugar que eu já tenho preparado para você? Você acredita que eu posso fazer isso? E aí a sua resposta é sim ou não. Uma resposta de coração. Você pode falar assim: eu acredito. Eu não sei como, e o como não é meu, o como é seu. Mas você vai me mostrar a cada dia, e eu vou fazer aqui na terra como no céu. Então vamos junto, e que Deus nos abençoe aqui, tá? Bom dia, Rafinha. Bom dia, já deram o check de aí. Gente, essa passagem que a gente vai ler tem tudo a ver, por exemplo, com o que a Bruna está vivendo lá no curso de autoestima. Então vamos lá, vamos ler aqui, ó. Êxodo capítulo 3, versículo 7, diz assim a palavra: então o Senhor continuou. Deus está falando com Moisés aqui, tá bom? Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do... Aí é uns nomes estranhos, tá? Mas não se preocupe, não, que eu vou explicar. Lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Gerezeu, do Eveu e do Jebuseu. Espera aí. Aleluia, Jesus. Algo novo hoje. Presta atenção. Aqui, Deus desceu para falar com Moisés. Moisés teve um privilégio de ver assim um feixe de luz, Deus muito próximo, assim, aqui na terra. Ele teve esse privilégio. E aí, o que acontece? Quando Deus fez isso, o povo de Israel estava escravo há 400 anos num lugar chamado Egito. No Egito, né? Nessa nação chamada Egito. 430 anos na escravidão. E é o que nós vivemos aqui em 2020. Eu queria que você entendesse que Egito... é quando... esquece o país lá, tá? É quando eu estou sendo escravo de alguma coisa aqui na Terra. Escravo de emoções, escravo, né, do medo, escravo em querer a aprovação de todo mundo, né? Por conta da nossa história de dor. Porque às vezes você passou por uma história muito difícil, e todo mundo tem uma história, e aí nessa história você foi rejeitado, e comparado. Às vezes você, sei lá, você é um irmão ou uma irmã mais nova, e aí você foi comparado com os outros irmãos, e sempre os outros irmãos estavam certos e você não. Eu não sei qual é a sua história, mas Deus sabe. E Ele te trouxe até aqui, foi o Pai que te trouxe. Bom dia, Josi. Hoje eu consigo ler todo mundo aqui, a gente vai interagir melhor aqui nesse bate-papo aqui. Mas vamos lá. Então, chegou o momento da gente não ser mais escravo de não conseguir perdoar, escravo, fala Renatinho, Kimura. Bora, bota um coraçãozinho preto e branco, Kimura. Troca um pouco esse verde aí. E aí, o que acontece? Aí entra muito no que Deus tem ensinado da fé pra gente. Sabe por quê? Porque já começa aqui, ó.
Deus falando para Moisés, certamente vi a aflição do meu povo. Ou seja, eu vejo que você, o Bruno, que nós aqui, Deus está vendo a gente o tempo todo. Ele é onipotente e onisciente, ele nos vê. Então, mano, isso é top demais. Você não tá sozinho, ele te vê. Só que aí você pode perguntar, pô, Bruno, mas passou 400 anos para Deus agir e tirar aquele povo da escravidão. Pois é. Sabe por quê? Porque eles esqueceram do Deus vivo, do Pai deles. Exato. Então, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, que eram os caras lá do Egito que escravizavam eles. Aqui a gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas sendo escravas. Um povo escravo, era a mão de obra do Egito. E eles eram usados para fazer todo o trabalho para os egípcios. E eles eram escravizados, só que esse povo tinha uma promessa que começou com um homem chamado Abraão. Essa nação tinha uma promessa. Só que nós não estamos estudando história. Eu queria que você entendesse, não sei se tem gente aí pela primeira vez, que eu não sou padre, não sou pastor, não sou espírita, não sou candomblé, não sou muçulmano, não sou judeu, não sou nenhuma religião aqui, tá? Nós estamos fora, só para você entender onde você está pisando. Deus pede sempre para falar isso. Não sei porque ele está pedindo para falar mais isso agora. Mas só para você entender onde você está pisando. Nós estamos aqui, nós somos apaixonados por Jesus, estudando sobre esse Jesus. E se você vai ver Jesus nessa história, até porque Jesus já estava vivo, tá? Só para você saber aí, mas veja só. Deus ele só foi falar com Moisés porque ele ouviu o clamor do povo. Então pensa, esse povo que estava sendo escravo ficou 430 anos. Imagina os primeiros anos. Muitos ali acreditavam em Deus, oravam, clamavam, mas isso foi se perdendo. E aí, meio que o status desse povo é 430 anos. Muitos já, por conta da escravidão, o ser humano se adapta à dor, infelizmente. Meio que, essa é a nossa vida mesmo. Somos escravos. Às vezes você é assim, então minha vida é acordar e trabalhar, né? Entrego algumas coisas lá no meu trabalho. Não gosto muito da minha carreira, mas eu tenho que pagar minhas contas. Eu volto pra casa, assisto uma novelinha, janto e durmo. Acordo amanhã outro dia. E assim a gente vai a vida e vai vindo gerações atrás gerações. Às vezes você acha que você vai passar por essa vida e depois você vai voltar e vai evoluir, aí vai voltar e vai evoluir, vai voltar e vai evoluir, ficar nesse looping, sabe? E Deus está querendo falar no seu coração aí, não é isso não, eu tenho um plano para você, eu quero que você desfrute aí na terra em 2020. Eu quero que você viva a oração do Pai Nosso, viva na terra como no céu. E aí alguém foi levantado, que foi a irmã de Moisés, que foi puxar um clamor e falar assim, gente, todos nós aqui acreditamos que existe o Deus, ou seja, todos nós acreditamos que o Deus de Abraão, que foi o primeiro homem dessa nação, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que foram outros homens, esse Deus é nosso. Nós precisamos falar com Ele, nós precisamos clamar a Ele para a gente sair dessa desgraça do Egito. Porque nós estamos sendo escravos, não é possível que nós vamos ficar escravos. E é isso que você tem que falar com o Pai. Só que não adiantava só o povo acreditar, percebe? Começaram a falar com Deus, a falar um com o outro, começaram a pensar que, cara, eu tô lembrando, cara, vai ter um libertador, nós vamos sair daqui, nós não sabemos como, mas nós vamos sair. E eles agiram, eles começaram a clamar. Então isso é fé. É quando você acredita, mas também ao longo do seu dia, porque por exemplo, você pode estar aqui no devocional, vou dar estrela, não sei o que, Deus falou comigo, pá, e aí você sai daqui, e aí você começa a ser escravo dos pensamentos que não são pensamentos de fé, começa a falar palavras que não são palavras de fé. Então você, por exemplo, uma coisa que eu fico muito atento hoje, vem alguém falar alguma coisa, sei lá, a Bruna mesmo, vem falar alguma coisa, não sei o que, tá difícil para um fulano, para um ciclano, não sei o que, cara, aí eu poderia falar assim, então, eu acho que não tem jeito mais ali, né? Isso não é palavra de fé. Chegou o momento de nós liberarmos palavras de fé. Não, existe um Deus que é Pai e que é Pai dele também, e vai chegar o momento dele, vamos orar por eles, vamos orar, ao invés da gente julgar, vamos orar.
Ao invés de eu falar palavras que não são condizentes com o que Deus fala. E agora veja, como que eu vou saber falar? Como que eu vou então me comunicar pela fé? Estudando a palavra de Deus. Deus queimou no nosso coração, acho que foi na quarta-feira, foi top demais o devocional na quarta, velho. Onde Deus falou claramente, não adianta vocês estarem escravos aí e falando comigo uma linguagem que eu não entendo. Eu entendo e ajo na vida de pessoas. Quando elas começam a liberar palavras de fé. Ou seja, acredita, pensa, fala e age. Através da palavra de Deus. Foi assim com vários homens da fé. Moisés foi um deles. E eles não têm nada de diferente de você e de mim. Essa é a nossa geração. Deus está levantando Moisés, Deus está levantando Josué, Deus está levantando Elias. Deus está levantando Pedro, Paulo. Não tem nada de diferente neles. Eles e nós, eu e você, somos filhos de Deus. E Deus quer agir na nossa vida. E quando Ele age em você, quando Ele levanta você, toda a sua família é impactada, toda a sua família é resgatada. Um por um. Vai buscando um por um. Então, esse é o primeiro entendimento que eu queria que vocês tivessem. Precisamos sair, sabe assim, às vezes você tá... eu não sei o que eu faço da minha vida, e aí você tá só assim o dia inteiro. Cara, não sei, eu acho que um dia Deus vai agir, sabe? E aí a gente vai passando os dias, mas chegou o momento da gente buscar a presença de Deus, levantar mesmo, ir para a presença, vai para o secreto com Deus, vem aqui pro devocional, pega a sua Bíblia, estuda em casa, lê a sua Bíblia, tem essa experiência. Quando mandam uma mensagem para mim, Bruno, eu quero comprar uma Bíblia, minha vontade de dar um grito, porque eu sei que aquela pessoa vai ler. Então eu encorajo vocês a pegar isso daqui, que é alcançável, linguagem atualizada, e chegar assim, nesse jeito, lê, entendi nada, desse jeito, que é isso? Aí você vai pegar e vai orar, e vai pedir pro Pai que estás no céu te responder através da palavra, e Ele vai te responder. Agora chegou o momento da gente viver essa palavra. E Moisés decidiu viver essa palavra. Agora veja, Deus chama Moisés, falando, Moisés, eu conheço o sofrimento do meu povo, eu conheço o sofrimento, Bruno, eu conheço o seu sofrimento e você que está aí do outro lado. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos do egípcio e fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa. Então Deus quer tirar essa geração de 2020 da escravidão, do medo, da ansiedade, da preocupação e jogar para uma terra prometida. Isso aqui não é história, isso aqui é vida real nossa de 2020. Nós estamos na melhor geração, pós-Jesus Cristo. E a gente vai encaixar agora, nós vamos ver Jesus aqui agora. Tá fazendo sentido para vocês? Essa música fala It is well, e sua alma vai aquietar agora. Qual é a resposta que você precisa de Deus hoje? Hoje minha Bíblia é um livro vivo e não mais um livro aberto em cima do móvel. É isso aí, aleluia, glória a Deus. É isso. Fé se aprende. Fé se aprende. Quanto mais nós estudamos a Bíblia, quanto mais constante nós estamos estudando a palavra, mais você vai conseguir perceber e validar a fé na sua vida. E aí você vai ver que essa solução funciona. Você vai ver que medos já foram e não fazem mais parte da sua vida. Vão vir outros desafios, mas aqueles que te deixavam escravas, não te aprisiona mais. E aí você vai saber que não é você que fez, é o próprio Pai, em nome de Cristo, através de Jesus. Então o que Deus mais quer fazer é tirar a gente do Egito e colocar a gente numa terra prometida. E essa terra prometida já é viver aqui na terra como no céu. Agora, quando Jesus vem e faz o trabalho dele, quando Jesus vem e se apresenta como Cristo, como o escolhido de Deus, o ungido de Deus, o único Filho, o Pai toma essa decisão. Você precisa guardar isso no seu coração. Não precisa abrir a Bíblia aí não, tá? Mas você precisa saber disso. Tem gente nova aí, tem gente que não tem Bíblia, eu sei. Mas você precisa entender que Jesus é esse, cara. Olha só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Um dia Jesus chamou um cara, não lembro o nome dele,
não sei se talvez Levi, não lembro, não importa. E aí esse cara falou assim, cara, eu preciso ir lá e tá tendo um enterro, eu vou lá e preciso me despedir lá e tal. Aí Jesus ele fala assim, vai lá, mas lá vai ter muita gente morta conversando com o morto. Vai lá e prega o reino, vai lá e vive o reino, viva o reino de Deus lá. Ou seja, o que é morto, enterrando morto? É porque muitas vezes na nossa vida a gente está no Egito, a gente está morto fisicamente, a gente está morto espiritualmente, a gente está morto em algumas áreas da nossa vida. Aonde você está morto, Deus quer te tirar desse lugar. Você só precisa abrir seu coração. Falar, eis-me aqui, eu quero sair desse lugar. Foi o que o povo fez, mas demorou 430 anos. Até alguém levantar e falar assim, não dá mais para nós ficarmos aqui, acabou. Nós precisamos clamar a quem resolve, clamar àquele que falou que tem uma promessa para a nossa nação. E nós aqui em 2020 temos uma promessa, aquele povo tinha uma promessa de um dia eles serem independentes, de serem uma nação, o país de Israel. Agora, a gente aqui, eu e você, nós temos uma promessa. A promessa é da vida eterna. A promessa veio ser apresentada por Jesus. A promessa veio ser apresentada por Jesus. E aí Jesus, ele vem numa reunião que teve lá nos céus. Deus aqui, ó, o Pai, olhando para Jesus, Jesus, você vai lá embaixo. Vai ver o que o meu povo sofre. Eu preciso entender melhor o meu povo. Sabe, vai lá se apresentar como carne. E aí quando perguntaram para Jesus, Jesus, me mostra o Pai então, quem é esse Pai? Jesus fala, ei, olha para mim, quer saber quem é o Pai? Olha para mim, eu levo vocês até lá. A presença do Pai, ela acontece quando a gente entende e vive a palavra que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ou seja, você chega até o Pai através da videira, através de mim, Jesus. Quando você começa a passar do tempo colado na videira, entendendo sobre esse Jesus, vivendo sobre esse Jesus que desceu como único filho para nos ensinar, para entregar amor pra gente, colocar princípios na mesa e não regras, e não julgamentos, e não arma na cabeça. É aquele que chega pra uma mulher, pega em adultério e os caras querendo apedrejar ela, e ele fala assim, ei, quem nunca pecou que atire a primeira pedra agora. E aí vai saindo um por um. É isso que ele faz com você. Quando você entende o Evangelho de Jesus, que é a boa notícia de Deus para nós, a gente começa a ficar livre de pensamentos, livre de prisões na nossa vida, em todas as áreas. Ei, você não está sozinho, você não está sozinha. A promessa, gente, eu acordo assim, eu não sei vocês. A parada é a seguinte, antes de conhecer Jesus eu não acordava dessa maneira. Talvez você esteja conhecendo Jesus agora, mas eu já preciso te dizer isso. Nós não estamos aqui em vão. Não existe coincidência. Você pode falar Jesuscidência, Deuscidência. Não existe acaso. Até aqueles que falam que existe acaso, eles sabem no fundo, no íntimo, que não existe acaso. Tá de boa. Deus está uma casa na frente sempre. Check it. Aleluia. Oh Jesus, seja bem-vindo nesse lugar, fala no corações. Jesus, você mesmo disse, o Espírito de Deus que habita em 2020, é você que ensina, é você que lembra a gente, é você que usa a minha boca, é você que abre os corações e mergulha um conhecimento novo aí dentro, uma resposta nova. Então faz isso acontecer, desce os céus nesse lugar, desce os céus nesse lugar. Quando nós estudamos, quando nós estamos aqui estudando a palavra de Deus, nós estamos glorificando a Ele. Nós estamos honrando o nome dEle. Nós estamos querendo aprender do Pai, querendo entender mais Jesus e viver mais Jesus aqui na terra, porque Ele disse que está conosco. Ele está comigo, Ele está com você. Agora veja, Jesus ele desce como único filho para fazer um trabalho e dizer, sabe o que Jesus só fazia? Só falava? Jesus ele chamou algumas pessoas para seguir ele, e foram poucas as pessoas, que eram 12 da equipe dele, que ele realmente ensinou ali através do exemplo. Mas as multidões que eram curadas, que viviam milagres, elas chegavam até Jesus, e Jesus ia andando. Jesus
não ia pedir aprovação de ninguém, Jesus não ia agradar ninguém, nada disso. Jesus ia andando, mas quando alguém colava em Jesus e pedia algo, ele só falava assim: você acredita que eu posso fazer isso? Eu acredito, mestre, pode fazer. Tá feito. Jesus, não sei se você quer me curar, mas se for da sua vontade, você pode me curar? Aí Jesus falou: claro que eu quero, eu vou curar você. Pronto. E aí Jesus, ele vai andando e ele como o único filho de Deus, mas ele veio ensinar 3 coisas muito importantes pra gente. Primeiro, pessoal de 2020, deixa eu falar um negócio pra vocês. Deixa eu falar aqui pra vocês. Vocês têm um pai e eu tô religando vocês com o pai. Só que não é uma coisa histórica, eu tô realmente ligando algo concreto. Eu fiz o religare. Religião significa religare. As religiões que você pensa aí na sua cabeça foi um homem que criou. Pessoas que criaram, e tá de boa, eu conheço em várias religiões, eu amo todas essas pessoas, tá? Mas a palavra religião, a essência da palavra é religare, e religare é o que? O pai com o filho com o pai. Quando nós entendemos isso, a gente começa a perceber que a gente tem um advogado diante do pai. Ou seja, eu sou falho, mas o pai me vê através de Jesus, ele me vê através do meu advogado, e o meu advogado já venceu a causa. Ele já venceu a causa. E ele veio religar então a gente com o pai, onde o pai não olha mais para os seus pecados. Ele não olha mais para os seus pecados. É claro que ele quer resolver um monte de coisa dentro de você, mas ele quer que você entenda que é ele que resolve, não você. Jesus, ele falava de arrependimento. O tempo todo ele falava de arrependimento. Eu não vim conversar e buscar aqueles que são, ou seja, aqueles que não precisam de ajuda. Eu vim buscar as pessoas que querem ajuda, os pecadores que querem ajuda, os necessitados, os perdidos. E isso não tem a ver com pobreza, porque Deus não quer ver você na pobreza também. Tem nada a ver. É perdido de espírito, é perdido de alma, é perdido de, sabe, tipo assim, não importa se eu tenho nada de dinheiro ou tudo de dinheiro, mas se o meu coração tiver tipo assim, eu preciso de ajuda. Pronto, é para isso que Jesus quer falar. Agora, enquanto você não reconhecer que você precisa de ajuda, não adianta. Agora, de novo, você pode acreditar que você precisa de ajuda, mas se você continuar com palavras que não condiz a isso, com pensamentos que não condiz a isso, com ações que não condiz a isso, ele não vai agir. Não é essa linguagem que ele entende lá em cima. Vocês estão entendendo isso? E Jesus veio falar do reino de Deus. O que é o reino? O reino é para onde nós estamos indo. Só que ele quer que a gente viva o reino agora. Já viva agora o reino. O reino é um lugar já preparado pra gente. É um lugar já preparado pra gente. Sabe que lugar que é esse? Aqui, ó. Eis o tabernáculo de Deus. Esse é o reino de Deus que eu tô lendo aqui pra vocês, tá? Eis o reino de Deus, eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. A gente vai habitar com Deus, irmão. O Pai, o Filho, o Espírito Santo. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será deles. E será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não vai ter mais lágrima um dia, irmão. Você precisa entender isso. E já não existirá mais morte. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Ou seja, tudo que nós estamos vivendo de desgraça vai passar. E um dia vai ser eterno, onde não vai existir morte. Toda lágrima será enxugada. Não vai existir mais ego, vaidade, orgulho, destruição, prostituição. Não vai existir mais nada disso. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Isso aqui foi João, que recebeu direto dos céus e escreveu lá em Apocalipse 21. Então ele termina assim, ó: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei Deus dele, e ele será o meu filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos,
parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Aí a morte eterna também. Isso é uma vida eterna e a morte eterna. Nós não estamos aqui para olhar para a morte, nós estamos aqui para olhar para a vida eterna. Jesus veio apresentar o reino de Deus, ele veio buscar pessoas arrependidas, e ele veio falar e mostrar pra gente que existe um Pai. Ele se comunicava com o Pai quando ele estava aqui na Terra. O tempo todo ele ia orar com o Pai, o tempo todo ele ia conversar com o Pai, e as pessoas viam isso, os discípulos principalmente viam isso. Foi ele que nos ensinou a oração do Pai Nosso. Então, a mensagem de hoje é: você quer realmente sair do Egito e ir para a Terra Prometida que emana leite e mel? O que é isso? É uma terra boa. Você quer viver de boa na Terra? Um dia eu perguntei aqui no devocional: o que é viver de boa para você? E pra gente, todos nós seres humanos, dentro do que nós aprendemos, a resposta sempre é a mesma. Viver de boa é saúde, é ter uma família em harmonia, é ter um trabalho e dinheiro, e poder ajudar pessoas e desfrutar da terra. Sempre é essa a resposta. Se eu botasse numa estatística na primeira pergunta, sempre vem essa resposta. Mas Deus quer mostrar que não é isso que traz paz, que excede qualquer entendimento. Não é isso que vai fazer resolver as suas preocupações. Essa situação que nós estamos vivendo no coronavírus está mostrando isso. Tem pessoas que têm muito dinheiro, mas estão sem paz nenhuma com essa situação. Está perdendo muito dinheiro, por exemplo, na bolsa. Muitas pessoas estão sendo levantadas por Deus nesta pandemia, em 2020. Pessoas que realmente reconhecem, ou seja, eu estou arrependido. Não dá mais para eu ficar olhando para o externo. Existe algo maior. E esse arrependimento é verdadeiramente você dar uma volta de 180 graus. É você não olhar mais para esse problema e começar a olhar para um outro lugar. E quanto mais você olhar para esse lugar, mais você vai ficando distante daqui. Esse lugar se chama Jesus, a videira. Então cola na videira, check. Então, uma das coisas que eu mais percebo, quando eu estava conversando com as pessoas, que eu mais percebo é que a preocupação é a grande prisão, é o grande Egito aqui em 2020. A preocupação. Faz sentido isso para vocês? A preocupação. Quem está preocupado aí? A preocupação. E aí eu quero compartilhar o que Paulo escreveu. O Espírito Santo. Jesus. Tem alguém preocupado aí? Pode falar, seja sincero. O primeiro passo é ser sincero. Demais, verdade. Olha o que Paulo escreve sobre preocupação, tá? Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Fabi, vamos lá. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Nós lemos lá em Êxodo, que é o Antigo Testamento, não é história, nós temos que viver agora essa parada. E lá Deus fala: eu vou levar vocês para a Terra Prometida. Só que quando vocês pisarem na Terra Prometida, vão ter batalhas na Terra Prometida. Às vezes a gente acha que quando eu vou me relacionar com Deus, então, quando eu tenho a fé, que acabou todos os problemas. Não. Que acabou todas as batalhas. Não. Você sabia que o povo de Israel, ele saiu do Egito, né? Deus tirou eles do Egito, Moisés liderou, eles passaram o Mar Vermelho, passaram 40 anos no deserto, e aí eles atravessaram o Rio Jordão de uma forma milagrosa também, igual foi lá com o Mar Vermelho, abriu o Jordão. Só que quando eles atravessaram o Jordão, precisava só atravessar para chegar na Terra Prometida. De um lado era a terra que não era deles, e do outro lado do Jordão era a Terra Prometida. Eles passaram o Jordão. Na hora que eles passaram o Jordão, Deus eles tiveram, né, que vencer todos esses povos que eu falei para vocês, que era esse nome estranho lá em Êxodo. Que eu falei, não se assusta pelo nome. A Terra Prometida, ela era habitada por Cananeu, por Eteu, por Amorreu, por Gerezeu, por Eveu e por Jebuseu. Ou seja, quando chegou na Terra Prometida, aí sim, já liderado por Josué, que foi o outro homem, Moisés morreu antes de passar o Jordão. Eles tiveram que conquistar a terra. Eles tiveram batalhas, atrás de batalhas. Perderam batalhas. Perderam a batalha contra Ai, que foi um povo lá. Tiveram que lutar contra Jerusalém.
tiveram que lutar contra vários povos. Só que toda batalha que eles iam lutar, eles falavam assim: nós estamos prontos fisicamente, não temos armas, temos um exército grande, temos cavalos, espada, né? Mas quem luta por nós é o Deus vivo. Quem luta por nós é o Deus vivo de Israel. Nós venceremos essa batalha através de Deus na frente. E é assim que Ele quer que você vença as batalhas. Só que o nosso ego sempre quer dizer: é eu que venci, é eu que quero fazer. Deus está preocupado com a fome na Etiópia. Deus está agindo lá também. Deus tem um plano lá, mas Ele tem um plano na sua vida também. Não creia, não lute mais sozinho, não ande mais sozinho. Não deixe a preocupação te escravizar. E aí Paulo está dando um caminho. E aí a primeira coisa que você precisa entender é que Paulo era um assassino. Eu vou sempre repetir isso, me identifico muito com Paulo. Paulo era um assassino, ele mandava matar todo mundo que seguia Jesus. Todo mundo que seguia Jesus ele mandava matar. E aí Deus escolheu ele. Ele teve um encontro com Jesus. Ele não viveu com Jesus, mas ele é considerado até hoje o 13º apóstolo. Ou seja, a equipe de Jesus era de 12, mas ele é como se fosse de 13. Só que Paulo veio depois, né? Já vivia ali e tal, mas ele não seguia Jesus. Ele mandava matar todo mundo que falava de Cristo. E depois Paulo foi usado grandemente. E ele falou aqui sobre preocupação e deu um caminho pra gente. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Eu creio que a preocupação é o que mais deixa a gente, impede a gente de romper na fé. Ou seja, eu vivo ainda escravo pela preocupação. Ó. E ele fala assim, ó. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus. Ou seja, não fique preocupado. Entre na presença de Deus. E entrar na presença de Deus é Deus, para Deus conhecer. Ele está dando um caminho. Entrar na presença de Deus é para você ativar a sua fé, colocar os seus pedidos diante de Deus, é você fazer as suas orações. Oração é com ação, não é paralisado. Você vai se movimentar em oração, você vai estar indo atrás da presença de Deus o tempo todo, 24 horas, durante todo o dia. Não é só uma vez por semana, num domingo, né? Talvez você aprendeu isso, que rezar e orar é só na igreja domingo. Não. Deus é um Deus que é eterno. Ele é onipotente e onisciente. Ele quer conversar com você todos os dias. Ele quer trocar ideia. Ele quer intimidade. Então Paulo fala: os seus pedidos serão conhecidos de Deus através das suas orações e súplica. Às vezes vai ter que suplicar, que nem aquele povo de Israel suplicou para sair do Egito. Suplicar é você insistir em um mesmo pedido para Deus. Só que com o passar do tempo na presença, com a sua fé ativada, você vai começar a falar assim: cara, não é mais sobre o meu pedido, é sobre eu perguntar para Ele o que Ele quer fazer em mim, não mais dizer para Deus o que Ele tem que fazer em mim. Não é mais sobre você entrar na presença de Deus e dizer o que Deus tem que fazer. É você entrar na presença de Deus e perguntar o que Ele tem para fazer. Pega isso por sonhos. Às vezes você tem um sonho, Deus sabe. Às vezes foi o próprio Deus que colocou mesmo esse sonho no seu coração e Ele vai fazer. Só que Ele quer fazer do jeito dele, você está tentando através do seu. Você entra e fala assim: cara, como é que fala? Eu não me encaixei ainda profissionalmente, cara. Meu sonho é trabalhar com algo que eu verdadeiramente amo. O meu sonho é isso. Só que você não está falando a palavra de fé, que é o que? Deus, o que o Senhor tem para mim. Ô meu Pai, você é meu Pai, eu tô aqui colado na videira. Esse é meu sonho. Mas faz sentido isso para você? Pergunta. Agora, seja feita a tua vontade, faz, me mostra, me ensina. E isso é todo dia. Então, às vezes, a gente vai orar condicionando a Deus. Do tipo, faz o que eu quero que seja feito. Não, faz o que você quer que seja feito. Por isso que eu falo muito aqui da gente cada vez mais largar o nosso eu. É autoesquecimento. Lê um livro aí, Ego Transformado. É bom demais esse livro, cara. Acho que foi, depois da Bíblia, é o melhor livro que eu li. Autoesquecimento. Jesus, ele falava: bem-aventurado, 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 desfrute. Eu já venci o mundo. Vocês vão ter preocupação, mas se você entrar na presença, se você olhar para mim, vocês vão desfrutar mesmo em situações de preocupação. Eu venci o mundo. Olha para mim. Só que a gente precisa ter coragem para olhar para um cara que você não consegue ver fisicamente, né? Mas você tem que lembrar que mesmo aquelas pessoas que viram Jesus fisicamente não acreditavam
Mesmo vendo, os discípulos dele demorou para eles acreditarem, verdadeiramente visceral. Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu acho até que faz parte do caminho, sabe? E pra gente terminar, Paulo fala, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus o pedido de vocês, a oração e a súplica, com ações de graça. E ações de graça é exatamente isso, aprender a linguagem da fé. Para de repetir isso, não vou parar não. Acreditar, pensar, falar e agir pela fé, de acordo com a linguagem de Deus, que é a palavra. Tá aqui o manual pra gente. Quando você vai desenvolver o sistema, você tem que definir qual é a linguagem. Qual é o livro? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Quando nós vamos desenvolver o Instagram, por exemplo, quem desenvolveu tem uma linguagem de programação por trás. Tem uma linguagem, foi escrito por uma linguagem. E nós estamos aqui desfrutando o Instagram, que foi desenvolvido por alguém. Com Deus é a mesma coisa. Existe uma linguagem de um sistema que eu já fiz, já está entregue, já está feito. Desfrute. Use o meu sistema, que é a fé. Que não tem tamanho. Que é só a gente entrar na presença. Sóbrio, né? Isso é tudo. Sabendo cada vez mais que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu leio esse manual, quanto mais eu sei que esse manual eu entendo ele através do Espírito, mais eu vou conseguir falar a palavra de fé, mais eu vou conseguir pensar pela fé, agir pela fé e acreditar. Oh Jesus! E isso Paulo termina aqui falando, e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. Então, o resultado de você sair do Egito, que é a preocupação, e a terra prometida. A terra prometida é você viver em paz aqui, sabendo que existe um lugar já preparado pra gente. Nós estamos caminhando para isso, que é o reino de Deus. Eu li para vocês aqui. O reino de Deus está pronto pra gente. Agora, a gente, antes de chegar lá, que é a volta de Cristo, a gente merece viver aqui na terra como no céu, ajudando pessoas através do quê? De atitudes como de Cristo, que é isso que Ele quer fazer. Essa é a geração que vai conhecer o reino. Essa é a geração que vai conhecer o reino, Pai. Você já falou isso de várias formas. E essa paz que excede todo entendimento, ela está disponível pra gente. Gente, eu sempre tentei lutar na vida na força do meu próprio braço. Pra mim, paz, sabe o que era? Jesus sabe disso. Era eu ter dinheiro na conta. Quando eu vivia na Cielo, eu achava que eu acreditava em Deus. Mas não acreditava não. Eu precisei sair de lá para ver que não era aquilo. Porque eu ganhava muito bem. Eu tinha bônus, era top demais a minha condição financeira. Só que eu acreditava em Deus, mas eu tinha essa segurança aqui na Terra. E quando eu saí de lá, eu perdi tudo isso. Eu não tive mais isso. Eu sabia que isso ia acontecer, mas não sabia como ia ser. E aí eu percebi, lá eu não tinha fé. Lá eu falava que acreditava em Deus, até buscava Jesus, chamava de Jesus Doril em algumas dores, quando ele resolvia eu saía fora. Mas lá eu tinha uma segurança financeira. E às vezes você acha ainda que ficar de boa na terra é ter uma segurança financeira. E eu quero te dizer uma coisa, tem vários milionários. Tem um caso de um grupo de milionários que comprou fizeram um hospital para eles, só para eles. No leito da morte, vários deles reconheceram que, cara, de nada valeu. De nada valeu. Olha onde nós estamos. E provavelmente muitos não conheceram a palavra de Deus. A palavra que diz, não é sobre morte, é sobre vida eterna. Se o Bruno morre hoje, ficam felizes, viu? Todos vocês aí que estão acompanhando aí a videira, colados na videira, há quase 6 meses, há mais de 5, né? Meu Deus, só de Jesus para fazer isso. Ficam felizes. Por quê? Porque eu não estou morto. É vida eterna. O primeiro versículo da Bíblia diz. Só para concluir. Essa paz que excede todo entendimento, ela vai acalmar nosso coração e vai renovar nossa mente dia após dia. Só que não é da noite pro dia que essas coisas acontecem. Se fosse da noite pro dia, a gente não ia buscar mais relacionamento com o Pai. Vocês entendem? O primeiro versículo da Bíblia. Gente, o primeiro versículo da Bíblia diz assim, a terra era sem forma e vazia, né?
E durante muitos anos da minha vida, e talvez alguns daqui estejam se sentindo assim hoje. Sem forma e vazio. Ou seja, a preocupação dominando. Cara, eu não tô conseguindo. Não tá dando certo. Eu me senti muito tempo vazio e sem forma. E aí teve um momento que o Espírito de Deus rondava sobre mim. A partir do momento que eu decidi colar na videira, um amigo meu aí que se tornou amigo meu aqui no Devocional, ele fala: eu quero ficar colado de Super Bonder na videira. Não quero mais sair daqui. E eu falei, é isso. Quando a videira chega, quando nós abrimos a porta para ele, e ele tá batendo na sua porta, quando nós ouvimos a voz dele, através da palavra, do estudo que tá escrito pra gente, o amor dele entra no nosso coração. E fala assim, ó, haja luz. Não há mais espaço para as trevas. Você não é mais sem forma e vazio. Você tem nome e tem sobrenome. Você tem um pai. Você aí do outro lado, você tem um pai. Escolha apenas se esvaziar todos os dias de qualquer necessidade sua. Boa, qualquer sentimento ruim, necessidades boas também. E começa a perguntar para ele lá em cima. O dia que você sentiu o amor de Deus por você, nunca mais você vai querer sair da videira. Você vai querer dar estrela. E ontem uma pessoa falou, Bruno, eu senti algo diferente. Eu creio que o que eu senti ontem eu nunca tinha sentido antes. E é isso que Deus está fazendo nessa geração, dia após dia. Uma geração que tem dinheiro, mas tem pobreza também. Uma geração que tem tecnologia, que tem internet, que tem inovação, mas que está perdida, mas que está sem paz. E por que eu acredito tanto nesse cara Jesus? Porque ele é a expressão exata do amor de Deus por nós. Quando você estuda a história dele, você vê o próprio amor de Deus em carne. É muito louco isso. Pra mim fica muito mais fácil, porque está expresso, não é algo genérico, é concreto. O amor de Deus, eu vou dizer aqui, é o que queima no meu coração, ele é matemático. Ele é expresso. Jesus é igual, a expressão do amor de Deus por nós é matemático. Você consegue palpar. E não é mais sobre o que você está vendo, não é mais sobre o que você está sentindo, é sobre o que você acredita. E aí você entende que com ele você vai andar em qualquer lugar da sua vida, realizando sonhos, executando propósito, sempre alinhado com o Pai, pedindo para ele endireitar seus caminhos, pedindo para ele colocar resposta no seu coração. Às vezes você fica preocupado aí, angustiado porque não sabe resolver alguma coisa, só que você não está perguntando pro Pai. Pergunta! Ó, rapidinho. Um dia eu tava quando eu fazia atendimento individual, às vezes eu faço, a pessoa tá precisando muito, mas o que acontece? Vai acabar aqui em 2 minutos. Pai, em nome de Jesus. Eram 5 sessões, eu fiz 4 sessões com a pessoa, era um homem. E não tava achando o ponto, cara. Falei, não faz sentido, cara. Eu vou devolver o dinheiro pra ele. Ele não é isso. Aí antes de entrar na última sessão, eu perguntei pra Deus, falei, Deus, eu vou falar pra ele assim, ó, eu não consigo mais te ajudar. Não achei o ponto aí, a causa raiz. Não dá. Aí no banheiro eu perguntei assim pra Deus, mas é isso mesmo que você quer? Me dá uma resposta. Na hora que eu entrei na sala, ele me deu a resposta. Pergunta se ele consome pornografia. Nada a ver com o que nós víamos discutindo, com o que ele me trouxe, que era carreira. Nada a ver. Ele baixou a cabeça e falou assim, eu me escravizo nisso dia após dia. Pronto. Então, mas quem me deu a resposta? Foi Deus. Então você precisa perguntar pra ele. Ele tá assim, pergunta que eu respondo, filho. Se escolha se esvaziar todos os dias e viver na dependência do seu Pai. Aonde você pisar, creia, Jesus está com você. Viva Cristo em você. Aonde você pisar, 40 segundos, Pai, em nome de Jesus, que esse domingo seja um domingo de diferença na vida dessa família aí. Só você, Jesus, pode fazer. Não tem nada a ver comigo isso, Pai. Só você pode curar, só você pode libertar, só você pode dar a resposta. Qualquer pessoa que entrou preocupada aí vai sair agora com uma paz que excede todo entendimento. Que Deus te abençoe. 5 segundos. Vai ficar no YouTube. Assiste lá ou compartilha, por favor. Tá bom? Beijo no seu coração. Fiquem com Deus.